Você tem problema com a ira? Quero declarar isso para você e para mim. Todos nós temos problemas com a ira, porque a ira se origina na queda, no pecado. Portanto, todos nós enfrentaremos a ira. Perderemos ou ganharemos? Como podemos vencer a ira? Eu quero pensar sobre isso com você. Eclesiastes 7,9 diz: não te apresses em irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Eu quero pensar com você nesse tema. Nesse vídeo, nós vamos aprender a origem da ira, vamos entender a instrução divina de Eclesiastes 7,9 e outros textos, e vamos ver quais as alternativas que nós temos para vencer a ira. Só temos duas alternativas e eu quero apontar para você. E a sabedoria na hora de responder, e vamos assim concluir o nosso devocional. Fique comigo até o final, se inscreva no canal, deixe seu like, isso é importante para que outras pessoas sejam abençoadas como você. Como vencer a ira? Eclesiastes capítulo 7, versículo 9, já foi lido, mas também nós temos outros textos, e eu quero citar Colossenses 3,8. Mas agora, livrai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, são imperativos. Colossenses capítulo 3 está falando de uma série de imperativos onde nós vamos poder colocar em prática o evangelho que recebemos da parte de Cristo Jesus. Em Colossenses 3, versículo 12 a 13, vai nos mostrar o antídoto para vencer a ira. E aí Paulo vai dizer: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, um coração compassivo, de benignidade, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Portanto, querido, a ira, ela é pecado, e se é pecado, precisa de perdão. Então, todo pecado, primeiro é contra Deus, então eu preciso pedir perdão a Deus, mas eu afeto pessoas e eu preciso pedir perdão a essas pessoas. A ira pode ser velada ou a ira pode ser explícita. Ela pode ser uma ira passiva ou uma ira ativa. Você precisa do autoconhecimento para descobrir como se manifesta a ira, quais são os gatilhos que você já identifica para que a ira apareça no seu coração. Analisando a sabedoria contida em Eclesiastes 7,9, nós vamos ver que a impaciência pode nos levar a reações precipitadas e sempre prejudiciais. Toda vez que falamos sem pensar, a Bíblia nos chama de tolo. Precipitação é tolice e vai nos trazer certamente prejuízos. E eu quero lembrar outra coisa sobre a ira. É sutil isso, mas é muito importante. A ira, algumas vezes, ela pode se manifestar como uma forma de abuso. Toda pessoa que foi abusada um dia, ela também tem problema com a ira e ela vai manifestar a sua ira por causa do abuso que não foi tratado. Então pense sobre isso e eu quero que você avalie bem, com sinceridade, essa questão do abuso. A origem da ira. Todos nós sabemos que fomos gerados em pecado. Então, a origem da ira está na nossa carne caída. Nós somos decaídos, afastados de Deus. A ira é um dos pecados que está relacionado lá em Gálatas 5. E o versículo 20 vai falar sobre a ira. E eu quero lembrar, a ira é incompatível com a fé cristã. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. A importância de a gente identificar os gatilhos vai fazer a gente lidar com mais sabedoria e adquirir antídotos pelo Espírito Santo para combater esses gatilhos. E é imprescindível que eu e você, que somos gerados em pecado e por causa disso a ira nos acomete, é indispensável que a gente descubra quais são os gatilhos que te levam à ira. Eu preciso identificar os meus gatilhos, você precisa identificar os seus gatilhos. E a alternativa para vencer a ira está lá em Gálatas capítulo 5 também, quando Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito. 2 frutos do Espírito são importantes para vencermos a ira. A paciência, que é a macrotúmia, e o domínio próprio, que são indispensáveis.
a nossa carne precisa ser mortificada. E essa mortificação precisa ser feita diariamente. Todos os dias eu preciso me lembrar que a ira habita dentro de mim, eu preciso mortificá-la, porque ela vai surgir enquanto eu estiver nessa vida, nesse corpo. A sabedoria, como resposta, é o ponto final, depois vamos à conclusão. Fique comigo até o final. Como a sabedoria nos orienta a responder nas provocações? Às vezes, o gatilho que surge são pessoas que nos provocam, no trabalho, na família, na igreja. Quantas vezes a gente dá lugar ao diabo e provoca pessoas? E aí, como responder? 2 versículos bíblicos nos ajudam em Provérbios. Primeiro, Provérbios 14, 17. A pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras. Salomão está falando com uma sabedoria que Deus deu a ele. A pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras. Provérbios 14, 17. E Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Algumas vezes nós estamos até certo, mas nós falamos com ira, falamos com carnalidade. Então a resposta branda, falar baixo, quando alguém levantar a voz com você, fale baixo com ela. Isso vai trazer um impacto inconsciente e depois gera um impacto consciente naquela pessoa. Ela vai se autoexaminar e vai perceber, opa, eu exagerei no tom da minha voz, eu não posso ter esse comportamento. Então, a sua reação em falar baixo vai amenizar a ira naquela pessoa ou pelo menos trazer consciência a ela do exagero. Portanto, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, versículo 1. Chegamos à nossa conclusão, que esse devocional nos leve a meditar sobre a sabedoria contida na Bíblia para vencermos a ira. É plenamente possível, é factível vencer a ira, mas nós precisamos identificar a ira em nós, se ela é passiva, se ela é ativa. Nós precisamos criar as alternativas e tomar posse do fruto do Espírito. Que o Espírito Santo nos capacite com paciência, domínio próprio, perseverança, para evitarmos as armadilhas da ira, que sempre é negativa e vai trazer precipitação para a nossa decisão. Deus conduza a mim e a você com sabedoria nesse dia. Se esse vídeo foi relevante para você, compartilhe ele com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavras de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Um forte abraço.